Olha, queridos, meu Deus do céu. Eu fico vendo essas entrevistas, porque o Fachin agora ele decidiu posar de novo como o único, último paladino do combate à corrupção e a Lava Jato, que só está no começo, não sei o quê. O que veio a público é muito sério. E não tem jeito. Isso vai ter de ser investigado. Tem duas coisas muito sérias. Uma procuradora que está lotada na PGR, Carolina Rezende, é isso? Está falando com seus amigos da Lava Jato. Tinha tido a condução coercitiva do Lula, o Lula ilegal. O Lula ter feito um discurso e tal. Aí ela diz assim, na conversa da Operação Spoofing tornada pública. Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo para nós dos acordos que estão em negociação. Depois de ontem, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número 1, para nós da PGR. Lembrando que o Procurador-Geral da República era Rodrigo Janot. Então, para nós da PGR, atingir Lula na cabeça é a prioridade número 1. Orlando Martello, aquele procurador que disse que isso era uma conversa de bar, vólio bene, quase nudes. Uhum. Nudes, conversa de bar? Quem é que em bar combina dar tiro na cabeça dos outros? Só se for conversa de bar de miliciano. É uma metáfora? Não, eu sei que é uma metáfora, mas aqui alvos estão sendo estabelecidos para destruir pessoas. Inclusive ministros de tribunais superiores. Já vamos ver. E quando eu falo que isso é coisa de miliciano, em certo sentido, a Lava Jato acabou operando como uma milícia. Porque o que é a milícia? A milícia é uma organização paralela, geralmente formada por policiais e ex-policiais, originalmente criada para combater o narcotráfico e proteger as pessoas, certo? Tanto é que lá no começo tinha até gente razoável que dizia assim, bom, fazer o quê, né? O Estado é incapaz de acabar com o narcotráfico, então a sociedade se organiza. Notem que a Lava Jato tem um pouco esse espírito. Há uma impunidade no Brasil, ninguém combate, então a gente tem que se organizar. Assim como a milícia não segue as regras do jogo, não seguiam? Não seguia a regra do jogo, a milícia? Também a Lava Jato não segue. Por quê? Parte do princípio que se seguir a regra do jogo, não combate o mal. Assim como, como é que você combate o narcotráfico segundo a regra do jogo? Não dá, então nós vamos fora da regra do jogo. E vamos proteger as pessoas. Proteger as pessoas. E vamos proteger as pessoas. Assim como a Lava Jato também julga proteger o bem público. E as pessoas. Agora, assim como a milícia virou crime organizado, quer dizer, ela já era crime organizado desde o começo, né? Porque à medida que você se organiza para desrespeitar a lei em nome daquilo que você entende por justiça, já é crime. Mas é crime mesmo. Passa a usar métodos criminosos. Como a Lava Jato passou a usar. E resta evidente. Porque presta atenção. Aí ela diz que o segundo alvo é o Renan Calheiros. Tá certo. Ninguém gosta do Renan. Tá bom, é o Renan Calheiros. E qualquer um, inclusive Renan, se punido, tem que ser dentro da lei, né? Mas ela diz mais. Achei excelente a ideia, sabe o que está falando? Não temos como brigar com todos ao mesmo tempo. Se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarão contra a Lava Jato, não tenho dúvidas.
Está de bom tamanho, preste atenção, está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos nesse momento o ministro mais novo do STJ. Eles tinham vazado para a imprensa coisas contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do STJ. Não? Numa delação, Delcídio Amaral disse ter ouvido do filho do Nestor Cerveró que o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas poderia conceder um habeas corpus para o pai dele. E isso vazou para a imprensa. Então o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro da STJ, passou a ser tratado como um homem do Cerveró. E aqui nós temos uma procuradora que trabalha com Rodrigo Janot, dizendo, está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos novo ministro da STJ. Só para encurtar um pouquinho, assim, eu vou voltar, mas só para vocês saberem o desfecho, relatório da PF que investiga, e o Teori Zavascki, infelizmente, aceitou a abertura de inquérito contra o Marcelo Navarro. Com base nisso aqui. Com base no que o Delcídio teria ouvido falar. Né? Relatório da PF. Não existe absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Delação do Delcídio. Não oficializou nada, absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O próprio Rodrigo Janot pediu o arquivamento do inquérito. Mas pediu o arquivamento do inquérito, depois o nome do ministro ter sido jogado na lama e depois ele ter sido retirado da Câmara Criminal em que ele estava no STJ, que cuidava das questões da Lava Jato. Porque ele é considerado um garantista. Alguém que se preocupa com o devido processo legal. Isso é investigação. Ministro Fachin, Vossa Excelência não acha que um dia pode ser vítima desse tipo de procedimento? Ou de coisa pior? Por que não? Se o senhor autoriza esse tipo de procedimento e o senhor recebeu, disse sim a uma ação de procuradores de primeira instância que não tem legitimidade para atuar junto ao Supremo, o senhor disse sim a um recurso deles contra a lei, quando essas coisas foram perpetradas. Isto aqui é conversa de botequim? Isso aqui é conversa informal? Vem cá, não lhes parece que há ministros do STF e do STJ sendo investigados aqui? Notem que é dar tiro na cabeça, atingir, há estratégias para ir pegando pessoas. Olha aqui. Humberto Martins pediu uma abertura de uma investigação. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu abrir esta apuração, a corregedoria. Não sei se dá alguma coisa. Deixa eu lembrar, o Humberto Martins sabe disso, mas eu lembro. Assim como o STF tem no seu regimento a possibilidade de abrir um inquérito de ofício, quando há membros da corte sendo atingidos, e foi assim que se abriu o inquérito com razão das fake news, muita gente protestou, absolutamente legal e correto, e a gente viu que se pegou um monte de bandido ali. Eu lembro que o STJ pode, sim, abrir uma investigação, um inquérito de ofício. Investigar toda essa gente aqui. Investigar essa gente? Não, nem em princípio não. Em princípio vamos saber
se a vida de ministros do STJ foi escarafunchada por algum órgão. Isso não pode continuar assim. Isso não pode continuar assim. A prova que chegou ali é ilegal. A prova que nascer da investigação não é. Havendo indício de crime, a diligência pode e deve ser feita. É obrigação fazer. Isso que se organizou aqui é crime. Não é? No caso do presidente Lula, como fica evidente, do ex-presidente, ele era uma caça. A prioridade. Tiro na cabeça. É porque nós não suportamos o crime. Não, mas isso aqui é crime. Assim. O que não dizer da investigação ilegal de ministros do Supremo, porque quando você, e do STJ, porque quando você faz isso, porque veja, nada disso poderia ser apresentado em juízo, claro. Então qual era a tática? Vazar para a imprensa. Chegou a hora da imprensa repensar o seu papel, claro. Se pode servir de instrumento desse tipo de coisa. Há uma questão aí. Uma coisa é aquilo que nasce da investigação, outra coisa é aquilo que nasce de um grupo organizado com interesses políticos claros ou obscuros que faz esse tipo de coisa. Não dá. É inaceitável e é preciso que se faça alguma coisa.